Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje a gente recebe aqui no estúdio a atriz Sandra Dani e o diretor Rubens Rucci para falar sobre a peça Ó, os Belos Dias, que reestreia na capital. Tu também fica por dentro da nova mostra de cinema em cartaz na Sala Redenção da URGS e da exposição Animal na Galeria Mascate. Começamos com as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o jornalista e escritor Luiz Gil. E hoje, Gil, tu fala sobre relançamentos, é isso? Exatamente, relançamentos muito importantes. É que a editora Companhia das Letras começa a reeditar toda a obra do José J. Veiga, grande escritor nascido em Goiás. Nos anos 1960 e 1970, ele foi aclamado como um dos autores mais expressivos aqui do Brasil. Agora seus livros retornam de cara nova. O primeiro deles é Os Cavalinhos de Platiplanto, livro de contos publicado pela primeira vez em 1959. Nas 12 histórias há bastante espaço para reminiscências de infância. O livro conta com o prefácio do Silviano Santiago. E o segundo livro, o segundo relançamento é um romance, isso? Exatamente, Domício. A Hora dos Ruminantes é de 1966 e mostra uma pequena cidade que tem sua rotina alterada com a chegada de um grupo de homens desconhecidos. Isso provoca uma série de inquietações entre os moradores. Depois a comunidade é tomada por cães e mais tarde por centenas de bois. Assim os habitantes da cidadezinha ficam acuados dentro de casa. Para alguns críticos, a prosa do José J. Veiga pode ser considerada como um realismo fantástico, o que o colocaria como um dos precursores do gênero na América Latina. Esse romance é prefaciado por Antônio Arnone Prado. Bacana, Domício, que a reedição da obra também marca o centenário de nascimento do J.J. Veiga. Bom, e nesse sábado tem o teu programa, né, falando um Tons pouco e mais Letras. sobre literatura. E Exatamente, que a gente tem? Inclusive, nesse sábado, a partir das 11 horas, na FM Cultura, a gente vai falar com a Vanessa Ferrari, que é editora da Companhia das Letras e que está cuidando justamente da reedição da obra do José J. Veiga. Então, vamos falar mais um pouco sobre esses livros e mais alguma coisa nesse final de semana. Exatamente. Obrigado, Gil. Agora é hora da gente falar um pouco sobre artes visuais. A exposição coletiva Animal reúne obras de 8 artistas e está em cartaz na Galeria Mascate até o dia 3 de abril. Oito artistas contemporâneos receberam como sugestão o tema animal para desenvolver sua obra no estilo que quisessem. O resultado, uma diversidade de linguagens. Foi bem livre o processo, foi bem livre a proposta também, que era a partir da palavra mesmo animal, assim. Então, tem essa liberdade de obras de artistas contemporâneos daqui. Tem artistas muito contemporâneos, aqui de Porto Alegre, mas a gente tem a junção, por exemplo, de gente mais tradicional, como o Brito Velho, junto com pessoas bem mais novas, como o Fábio Rachelli também, que está estreando agora. E, de novo, a variedade de técnicas que a gente tem pintura, a gente tem desenho, a gente tem fotografia, tem colagem também, uma mescla de processos e técnicas incríveis, assim. Acho que isso é o mais legal. A galeria quis ser surpreendida e recebeu os trabalhos apenas um dia antes da inauguração da mostra. E a gente surpreende com os resultados e, consequentemente, quem vir aqui visitar vai surpreender também. E é incrível, porque daí a gente acaba tendo uma mistura de técnicas e processos criativos bastante variada, assim, né? Então a ideia foi essa mesmo, assim, deixar bem livre. O processo foi muito simples. Eu busquei livros antigos que eu tenho em casa justamente guardados para trabalhar em cima deles e eu começo folheando eles e buscando algum parágrafo, alguma frase, alguma coisa que possa me levar... No caso da exposição, por exemplo, tinha um tema animal. Eu busquei parágrafo, uma frase que me levasse esse tema no fim, que me gerasse uma ideia de desenho, que tivesse uma conexão com o tema, assim. E a Sala Redenção da URGS volta ativa com uma mostra sobre o cinema dos anos 80. Até o dia 14 de abril, o espaço tem 2 sessões por dia com entrada franca. Falamos com os curadores Marcelo Pizarro Noronha e a Tânia Cardoso sobre as produções selecionadas. Sejam bem-vindas. Bom, um universo bem grande de filmes, né, fazendo uma década que, apesar... Eu queria que você falasse essas referências, né? Uma década que, apesar das dificuldades econômicas, produziu bons filmes. Então, como chegar a esses bons filmes e, tipo, que liga esses filmes que estão dentro dessa mostra? Na verdade, a gente está com uma mostra que
está trazendo filmes que foram extremamente marcantes do momento de cinefilia aqui em Porto Alegre, né? Essa é uma das primeiras coisas que seriam legais de destacar, né? E acho que também era um momento, os anos 80 foi um momento de grandes crises, né? A gente estava vindo de 2 décadas, sobretudo, né? De movimentos mais coletivos, e a gente foi para uma década de movimentos mais pensados no ser humano, nos seus sintomas internos, digamos assim, que a mostra está trazendo alguns filmes também que contemplam essa temática. O Marcelo estava especialmente convidado para ajudar nessa curadoria, e tipo, os filmes na realidade não têm a ligação deles a ter sido produzidos nos anos 80, né? Mas são vários títulos, vários gêneros e várias temáticas diferentes, né? Exato. E a gente procurou fazer diversificar, tanto na questão de diretores, na questão de atores e também de país, né? Nós tivemos ter filmes da Alemanha antes da reunificação, vamos ter filmes dos Estados Unidos, filmes de produção da Itália, um filme brasileiro. E a gente também procurou diversificar na questão das temáticas, né? Então, nós temos obras que vão discutir a temática da identidade, seja a identidade da pessoa como artista, como escritor. Temos questões políticas que são muito fortes naquele momento. Os anos 80 ainda se caracterizaram muito pela questão da Guerra Fria. Então, temos bons filmes europeus que lidam com essa temática. E a ideia é justamente isso, a gente revisitar um pouco a década, discutindo temáticas diferenciadas e proporcionando que as pessoas possam ver isso no cinema, porque esses filmes, a boa parte deles, já estão disponíveis em locadoras, internet, mas a ideia é justamente a gente poder possibilitar que as pessoas revisitem no espaço cinema e priorizando as versões que elas conheceram nos anos 80. Que com o advento do DVD, especialmente, a gente passou a conhecer a versão estendida, a versão do diretor, que é o caso do Blade Runner, e nós fomos buscar, na maioria dos filmes, as obras que foram exibidas naquela década. Né? Então, nós estamos usando o Blade Runner para dar uma ilustrada aí. Como tu bem disseste, ele já tem uma versão do diretor já. Mas na Sala Redenção nós iremos exibir os filmes, com exceção do Betty Blue, que a gente não conseguiu a outra versão, as versões que foram exibidas no cinema, inclusive a do Blade Runner, não é a versão do diretor, e sim a que foi exibida na época do seu lançamento. Uma ideia de revisitar essa experiência de cinema. Sim, o filme dos anos 80. O filme que foi lançado, né? Que foi lançado e exibido nas salas, né? Essa é a primeira versão, digamos assim. Depois, os diretores foram, né, mexendo mais nas suas obras e tal. Bom, já citamos 2 ou 3 títulos dessa série. São uma série grande de filmes. Eu queria que tu falasse um pouco mais de alguns desses destaques aí que estão nessa curadoria. Um filme que eu gosto muito, assim, eu sou muito ligada à questão de trilha sonora, é o Rumble Fish, que é o Selvagem da Motocicleta, que foi assinado pela Stuart Copeland, que é o baterista do grupo The Police, que é um grupo que até andou voltando, fazendo algumas turnês em 2007. E eu acho que ele traz um marco muito importante, né? Porque a gente teve um bom momento do cinema onde se aproveitava muito a música que já tinha sido composta. E ele retoma essa ideia de, não, eu vou compor especificamente para esse filme. Então, ele faz todo um diálogo de baterias, de tambores, com percussão, que foi muito interessante. Tem uma obra que eu acho todas eu acho fantásticas, né? Mas eu citaria também Contos de Nova York, que são 3 filmes, eles não têm um diálogo específico entre si, mas são assinados por grandes diretores, né? Scorsese, o Coppola, o Woody Allen, e eles vão acabar discutindo muito essa temática que eu pesquiso, da identidade, né? Então, eu acho que também é uma obra bem interessante, justamente por essa reunião de 3 grandes diretores. A gente vai ver também na mostra desse conjunto de filmes que a gente reuniu, né? Muitos filmes que cresceram com o tempo, né? Que hoje são filmes considerados e sempre revisitados sempre. Alguns que continuaram importantes, mas alguns filmes também que a gente traz e que, como tem, por exemplo, Subway, que é um filme do Luc Besson, que é um filme que foi bem marcante naquele momento e que hoje quase as pessoas não falam sobre o filme, mas que foi um filme super assistido nos anos 80. Betty Blue, para nós, foi uma surpresa do Jacques Benix, porque também é um filme que talvez tivesse muito a ver com os anos 80 mesmo,
e as pessoas estão pedindo muito para assistir o filme. Pois é, tu falaste, é uma surpresa, mas a mostra está começando, mas ela já começou tipo, de uma forma antes do primeiro filme ser exibido, com a repercussão da lista dos filmes via internet também, né? Sim, porque a gente tem o Facebook da Sala Redenção, né? Então as pessoas estão ali e as pessoas participam muito do Facebook da Sala. Então as pessoas estão ali comentando os filmes que querem assistir e questionando as sessões, e não vai ser exibido novamente, tá às 16 horas e tal. Então, assim, os filmes estão sendo amplamente comentados, as pessoas, a gente vê que é um público da época também, né, uma geração de pessoas que estão por volta dos 40 e poucos anos, mas também muitos jovens querendo assistir esses filmes no cinema, né? Então, é uma reunião grande de filmes que eu acho que meio que fala mesmo de um momento de cinefilia, não só em Porto Alegre, mas o mundo estava passando por algumas revoluções também, né? Foi nos anos 80 que surgiram os primeiros videoclipes e que isso mais tarde vai dialogar com o cinema, a música, como o Marcelo também já comentou. E então, assim, tem várias questões, eu acho, que trazem junto com os filmes, com essa seleção, assim, e com uma temática bem variada, realmente. Para a gente ir encerrando, né, também tipo, a reabertura da Sala Redenção, que ficou um tempo fechada, né, passou isso 2 meses com reformas, que está voltando ao acesso ao público. Né? No ano passado a gente teve uma programação, até estive aqui falando com o Miltinho, a gente teve uma programação em homenagem ao Truffaut, que foi bastante intensa, e depois nós fechamos a sala em janeiro e fevereiro, para fazer algumas reformas, deixá-la super bonitinha. Ela já é uma sala que é super bem cuidada, mas agora com poltronas novas, carpetes. Então, assim, hoje é a reabertura, digamos assim, da sala com Betty Blue sendo exibida às 16 horas e às 19 Blade Runner. Bom, lembrando, então, a programação tem sempre 2 sessões, umas às 16, umas às 19, todas com entrada franca. Sim. E segue até o dia 14 de abril. Isso? É isso. Também tem a programação no site lá da Difusão Cultural da URGS, que está na tela aí, porque a programação é bem extensa, então vale a pena olhar lá, ver o dia lá e ver quais são os dias que vão passar os filmes. Certo? Obrigado pela presença de vocês. Certo? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Iniciativa. Bom, e o Estação Cultura faz um rápido intervalo. Antes tu escuta a banda Roda Viva, que faz 2 apresentações com o repertório de Chico Buarque no Ocidente Acústico. Os shows acontecem nos dias 19 e 26 deste mês. A gente já volta para falar de artes cênicas com Os Belos Dias. É um instante, já voltamos. Tipo de flor, e nem outro tipo de flor. Um tipo que tem, que não deve nada. Foi Deus quem te fez formosa, formosa, formosa. Porém, esse mundo